Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o seu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação, a ira, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Aleluia. Glória. Pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala, louvado seja o nome do Senhor, sobre o juízo, né? Sobre o julgamento, louvado seja o nome do Senhor. Sobre a consequência de nós, como filhos de Deus, como pessoas que conhecem o Evangelho, trazemos sobre nosso caráter um coração, uma mente, um caráter que julga, né, as pessoas. O Senhor, ele repreende severamente nessa palavra. Essa palavra não é uma palavra macia, é uma palavra dura. É uma palavra de repreensão, é uma palavra de exortação, né? É um chicote, né, da parte de Deus para os seus filhos. Nós precisamos receber essa palavra da parte do Senhor, porque Ele deu essa palavra com um propósito, e ela vai cumprir na nossa vida o propósito para o qual ela foi enviada. Aleluia. Porque todos aqueles que ouvem a voz de Deus, aleluia, e se voltam para ela, aleluia, recebem da parte de Deus a sua mensagem e procuram praticá-la. Louvado seja Deus. Jesus diz: aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos revela as profundezas dos mistérios da palavra de Deus. Ele nos ensina todas as coisas, porque está escrito que assim seria, né? O Espírito de Deus nos ensinaria todas as coisas. Nós jamais, em tempo nenhum, em momento nenhum, poderíamos aprender nada da Escritura se não fosse pela revelação do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito em relação às coisas de Deus, em relação à palavra de Deus, em relação às verdades da parte de Deus. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela é uma repreensão da parte de Deus, e nós precisamos abraçá-la, porque nós temos uma natureza, né, que gosta de julgar, que gosta de apontar, que gosta de condenar, que gosta de medir, né, tudo aquilo que está na nossa frente. E a gente se esquece de medir a nós mesmos, de olhar para nós mesmos, de julgar a nós mesmos, de examinar a nós mesmos. E a palavra do Senhor repreende severamente, justamente, o juízo nessa passagem. Essa atitude que nós temos em nós, de observar o que está na nossa frente, não observar a nós mesmos. Essa atitude de medir o outro e não medir a gente mesmo, né? O Senhor, ele repreende isso severamente nessa palavra. Ele repreende, né, com um chicote mesmo duro aqui nessa mensagem.
Louvado seja Deus. A Bíblia diz o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois que tu que julgas também fazes o mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, esse primeiro versículo aqui, irmãos, ele já, começa dizendo que o homem, ele é inexcusável, Inexcusável é indesculpável, não tem desculpa para ele, nessa atitude. O homem, ele é indesculpável quando ele julga. Porque quando ele julga o outro, ele está condenando a ele mesmo, porque ele também tem o pecado na vida dele, ele também tem o mal na vida dele, ele também erra, ele também falha, ele também comete fraquezas, Então aqui o Senhor está dizendo que quando nós exercemos o juízo, quando nós condenamos, aleluia, louvado seja Deus, nós estamos condenando a nós mesmos, porque nós estamos condenando o outro no pecado que nós mesmos cometemos. Ah, mas eu não cometo o pecado que o outro está cometendo, mas eu cometo outro pecado, Então, nós estamos condenando a nós mesmos, nós medimos o outro, quando nós condenamos o outro, e isso aborrece a Deus tremendamente, porque nós, irmãos, como pessoas, criaturas de Deus, nós somos todos iguais, nós estamos todos no mesmo nível diante de Deus. Nós somos todos pecadores, nós somos todos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, e todos nós precisamos alcançar a misericórdia do Senhor da mesma maneira. Aleluia, Jesus. O assassino, ele precisa da mesma misericórdia de uma pessoa que difama, que calunia o outro. A misericórdia é a mesma, porque ela é do mesmo Deus, O Senhor, ele mede, irmãos, com um juízo diferente do nosso. A justiça de Deus é diferente da nossa. O caminho do Senhor é diferente do nosso. A palavra do Senhor é mais alta do que a nossa. O pensamento do Senhor é mais alto do que o nosso. Maravilha. E o padrão de Deus é outro, bem diferente do nosso padrão. Nós consideramos ali, aleluia, o pecado, por exemplo, ali do adultério, A pessoa vai e comete o adultério, então ela adulterou. Nós julgamos assim, mas Deus não. Deus, ele julga muito mais, no outro nível do que nós. Deus, ele fala, se o homem olha e cobiça, ele já cometeu adultério no coração. Então o nível de Deus, irmãos, é outro, O nível da santidade de Deus, da glória de Deus, ele é outro. E nós, chamados por Deus e escolhidos pelo Senhor, É por isso que nós estamos aqui hoje, para buscar, para ouvir, para aprender, para melhorar, para caminhar, para subir um degrau a mais na presença de Deus. Nós também precisamos ouvir a repreensão da parte do Senhor, para nós poder afastar o caminho mau, para nós poder sair fora do erro, porque o erro, ele está entranhado em nós, e nós nele, e nós precisamos de ouvir a voz do Senhor, para que ela nos direcione ao caminho certo, ao caminho alto, ao caminho santo. Aleluia. E a voz de Deus hoje, ela nos repreende a nós observarmos dentro de nós. Ela nos repreende a nós olharmos para nós mesmos e para nós, aleluia, procurarmos ouvir e ver, as nossas atitudes diante dele, no caminho dele, na presença dele, enquanto nós estamos peregrinando aqui na face dessa terra. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, ele é misericordioso. Ele é benigno, ele é longânimo. Se não fosse, irmãos, quem estaria hoje aqui na face da terra? Deus já teria riscado a sua criação da existência há muito tempo. Mas Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele quer que o pecador se arrependa, ele quer que o pecador se converta, ele quer que o cego abra os olhos e veja o que está lá na frente.
a consequência, né? A consequência da atitude errada, a consequência de um caminho fora da direção dele, da palavra dele, da vontade dele, do querer dele, né? Então Deus é longânimo, irmãos, e Ele espera que todos alcancem o arrependimento, Ele espera que todos ouçam a sua voz e se voltem para Ele da maneira que Ele, né, determina, da maneira que Ele expressa, da maneira que Ele revela na sua palavra. Nós não podemos e nem devemos deixar espaço para dúvida no nosso coração, porque Deus, Ele amou o mundo e a prova foi lá na cruz do Calvário. Aleluia. Porque Ele viria, morreria, né, padeceria nas mãos daqueles que Ele mesmo criou, se não fosse por amor, né? É o amor dele que foi pregado ali na cruz, o amor em carne e osso, né, o Deus Filho, para que nós pudéssemos ser resgatados, irmãos. Então, esforçar e observar o que ele está falando é o mínimo que nós podemos fazer enquanto nós estamos andando aqui na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então o Senhor, Ele fala que quando a pessoa endurece o coração para a palavra, né, para a palavra dEle, e a palavra dEle, irmãos, ela veio dEle, dirigida a todo ser humano que habita na terra, para que ela cumpra em nós o propósito para o qual ela veio. Ela veio da parte de Deus para operar em nós uma obra sobrenatural. Ela veio da parte de Deus para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Ela veio da parte de Deus para mudar o nosso pensamento pecaminoso em um pensamento, né, de nível de santidade, né? Ele veio transformar a criatura velha em criatura nova. Então, irmãos, quando a gente endurece o nosso coração, rejeita a repreensão de Deus, Deus fala uma palavra, Ele repreende a gente numa palavra, Ele chama a nossa atenção, né, em algo, e a gente endurece o coração. Então acontece exatamente o que foi dito aqui nesse versículo, né? Segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Se a pessoa endurece o coração para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, né? Ela pode até estar dentro de uma igreja, ela pode até estar tomando a Santa Ceia, mas ela está acumulando para ela, no dia do juízo, a ira de Deus. Porque o Senhor Deus, irmãos, quando Ele dá uma direção, Ele não dá essa direção para nós ir em outra direção, né? Ele dá a direção para nós andar nela. E se nós andar ao contrário dela, nós estamos indo para longe de Deus, né? Nós estamos nos afastando do Senhor. Isso é rebeldia. Se Deus fala, não faça, e a pessoa faz, se Deus ensina que esse caminho não é o que agrada a Ele, e a pessoa anda nesse caminho, então ela é rebelde, né? Ela é rebelde à voz de Deus, porque Deus, Ele deu a palavra para quê? Para nos instruir, né? A palavra de Deus, ela é a boa nova, ela é a boa notícia da salvação, e nós precisamos dela, irmãos. Nós dependemos dela para chegar lá com o nosso passaporte carimbado e ser recebido na porta da entrada da cidade. Aleluia! Nós dependemos dessa palavra, meus irmãos. Se nós não abraçarmos a palavra que liberta, como nós vamos ser libertos? Se nós não colocarmos em nosso coração a verdade que veio de Deus, como Deus vai nos receber, né? A palavra que veio de Deus, irmãos, quando a gente recebe ela, quando a gente zela dela, quando a gente ouve ela, quando a gente procura viver por ela, então ela vai nos aproximar de Deus. Mas quando a gente rejeita, porque o que a gente faz é mais prazeroso, o jeito que a gente vive é mais gostoso, né, digamos assim, né, dá mais, combina mais com a nossa mente, né, as coisas de baixo. Então, irmãos, a gente está só se afastando do Senhor.
E às vezes a gente está participando da Santa Ceia e está em rebeldia com Deus. Às vezes a gente vem na casa de Deus e está em rebeldia com Deus. Então a importância de nós ouvirmos aquilo que Deus diz, irmãos, para a gente poder mudar a nossa atitude e ser recebido no dia do Senhor, né? E não ser lançado fora, como está escrito, que vai acontecer, né? Com aquele que endurece o seu coração. Aleluia. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Como a missionária leu ali no Salmo, né? Aquele que leva a sua semente vai voltar com a colheita, né? Vai trazer os molhos da colheita. Tudo que a gente semear, irmãos, toda a nossa atitude, toda a nossa palavra, tudo, irmãos, está sendo registrado, não está passando diante de Deus. Se eu falo uma palavra contra alguém, está registrado, irmãos, anotado no livro do Senhor, no livro do julgamento, não passa, porque nós, como filhos de Deus, como pessoas que andam pela fé, nós temos uma missão, né? Além de termos a porta da salvação, né, aberta, temos também uma missão, uma orientação da parte de Deus, que é sermos as suas testemunhas na terra, né? E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, né, que nós carregamos o nome dele nas nossas costas, que nós carregamos o nome dele na nossa vida, no nosso ser, né? Então nós temos então um nome a zelar, nós temos um nome a honrar, né? Não é mais só o nosso, como a missionária gosta muito de pregar. Temos que honrar agora o nome do Senhor. Aleluia! Temos que honrar o nome do Senhor, né, que nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Aleluia! Isso vai ter uma recompensa, né, irmãos, naquele grande dia. Louvado seja Deus. Nós temos que ser uma carta lida, porque o Senhor vai recompensar cada um segundo a sua obra. Então nós temos que ficar muito atentos para isso, muito atentos, porque estamos semeando, irmãos. Quando a gente está andando na rua, né, a gente está semeando. Quando a gente está lá no nosso trabalho ali, falando ali, né, a gente está semeando, né? O que está saindo da nossa boca é a semente, independente do que seja. Então a gente tem que medir muito a nossa boca, porque pode ser uma semente boa e pode ser uma semente ruim que a gente está semeando. Pode ser uma palavra de vida eterna e pode ser uma palavra de morte. Pode ser uma palavra, aleluia, que vai dar um fruto bom, e pode ser uma palavra que vai dar o fruto mau, o fruto do escândalo, né? Então, irmãos, nós temos que medir a nós mesmos, a importância de olharmos para nós mesmos, de examinarmos a nós mesmos. Ela é tremenda. Nós só vamos, irmãos, ponderar, medir o nosso caminho diante do Senhor quando nós julgarmos a nós mesmos, quando nós observarmos a nós mesmos. Aleluia! E se a gente fica observando o outro, a gente já está fora daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor ensina, daquilo que o Senhor determina. Porque isso não nos pertence, irmãos. Não nos cabe medir o nosso próximo, julgar o nosso próximo. Nós não temos essa liberdade dada por Deus. Nós não temos caráter para fazer isso, né? A palavra de Deus, em outras palavras, ela está dizendo isso. Nós não temos condição de julgar o outro, porque nós estamos tão sujos quanto o outro, né? Em outras palavras, é isso, irmãos. A gente pode chegar para a pessoa, conversar com ela, né? Procurar dar um bom conselho, uma boa orientação, né? Mas o juízo, ele pertence ao Senhor. Aleluia. E o Senhor está anotando na sua palavra todas as coisas. E nós precisamos observar, irmãos. Precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e receber essa correção da parte do Senhor. Aleluia. Ele recompensará cada um segundo a sua obra, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação, a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, cabe a cada um de nós abrir o coração, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, porque aquele que diz que não tem do que pedir perdão já está, né, no pecado gravíssimo aí, né, porque não está reconhecendo o próprio erro.
eu tenho coisas que eu tenho que melhorar, que eu tenho que consertar, que eu tenho que converter, que corrigir, né? Eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia da parte do Senhor. Glória a Deus. Então eu tenho, irmãos, que consertar a minha vida. Eu preciso me examinar. Eu preciso me colocar diante de Deus, me colocar diante do Senhor e medir os meus caminhos na presença do Senhor. A partir, irmãos, do ponto que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Independente do motivo que fizemos isso, às vezes foi pela circunstância, às vezes foi pela palavra mesmo que ouviu e convenceu o nosso coração. Isso não importa o motivo. O que importa agora é nós ouvirmos a voz de Deus e nós colocarmos os nossos caminhos dentro da vontade do Senhor. Nós colocarmos a nossa vida dentro, né, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Ouvindo a voz dEle, ouvindo a mensagem dEle, ouvindo a palavra dEle, né, e colocando ela em prática, que é o principal. Porque Jesus, ele diz que não adianta nada apenas ouvir, né? Não vai resolver nada, não vai mudar em nada, a consequência vai ser, né, terrível. O Senhor, ele espera de nós, irmãos, a obediência, a prática daquilo que nós ouvimos, daquilo que Ele diz, daquilo que Ele ensina. É isso que Ele espera de nós, né? Nós ouvimos, nós aprendemos, nós recebemos, então nós vamos pôr em prática, nós vamos viver isso no nosso dia a dia, com nossos semelhantes, no nosso trabalho, na nossa casa. Em todos os lugares nós estaremos então praticando a palavra do Senhor. Então, amada igreja, mede mais, né? Você já tem feito isso, eu creio, né? Porque eu sei que todos nós não estamos aqui para brincar, para perder o nosso tempo. Mas essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é porque nós precisamos fazer mais ainda. Nós precisamos nos examinar. Aleluia. Mais do que nós estamos fazendo. Nós precisamos investir mais tempo em pensar, né, nos nossos caminhos, nas nossas atitudes. Nós precisamos investir mais tempo, né, irmãos, em medir a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, né, para que nós possamos estar melhorando mais, para que nós possamos estar andando um passo a mais, né, e caminhando mais para perto do Senhor, para, né, o centro da vontade do Senhor, para a real vontade de Deus na nossa vida. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, a palavra do Senhor é uma repreensão, é dura, é pesada, é chicote hoje. Ela veio no nosso lombo, né? E nós precisamos dessa palavra desesperadamente. Precisamos aprender a praticar ela, né? Ela não pode ficar apenas no nosso ouvido. Ela tem que descer para o coração e ela tem que se transformar em atitudes, né? Essa palavra, ela vai mudar as minhas atitudes, né? Ela vai mudar o meu comportamento. Eu não posso mais me comportar como outrora. Porque a palavra, ela está me dando outra direção. Glória a Deus. Ela está me dando outro rumo, né? Ela está me dizendo que o meu comportamento não dá certo, que eu tenho que mudar ele, né? Então a palavra, ela é do Senhor, irmãos. Ela foi dada pelo Senhor. Ela veio para todos nós, habitantes da terra, né? E aquele que quer morar no céu, aquele que quer, né, estar face a face com o Senhor, para ouvir: vinde benditos do meu Pai, vinde, né? Tem que observar essa palavra, tem que ouvir essa palavra, tem que colocar essa palavra no coração. Deixa eu fazer aqui a leitura do texto de novo, irmãos. Presta atenção aqui. Portanto, és inexcusável ou indesculpável, né? Quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, né? Deixou bem claro ainda, quem quer que seja, ou seja, qualquer um, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga o outro, porque tu que julga fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que tais coisas fazem, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Despreza as tuas riquezas da benignidade, a paciência, a longanimidade,
ignorando a bondade de Deus, leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do seu coração, impenitente, entesouras ira para ti, no dia do juízo da manifestação de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação, ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação, angústia sobre a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também do grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Aleluia.